Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Unifique nesse quarto trimestre de 2022, fechamento do ano. Tá, uma empresa bem interessante, empresa nova na bolsa, não só a empresa, mas ela inaugurou tipo um subsetor, né, novo. Ela está aqui como telecomunicações, e aí, claro, vai ter várias outras grandes empresas, né, TIM, Vivo e tal, mas a Unifique, a Brisanet, a Desktop, elas são muito parecidas em termos que elas são provedores de serviço de banda larga fibra, né, para falar mais diretamente. E por que é tão interessante? É interessante porque é um negócio, primeiro, que está crescendo, né? Tá surgindo. Eu sei que muita gente já deve ter fibra já, mas não é algo que já está consolidado no país, tem muito para crescer. E o mais peculiar de tudo é que normalmente quando você tem essas evoluções tecnológicas dentro de telecom, as grandes empresas que dominam o mercado, né, é um oligopóliozinho, elas assumem e fica assim, é um mercado muito fechadinho, né? Então, por exemplo, celular, 5G, né? Vai vir aí. Aí quem vai pegar o grosso do 5G? Tinha, Vivo, claro. Né? Já estão lá, elas têm o poder, elas pegam. Tem uma ou outra, inclusive dessas empresas, tem algumas aí para entrar em telefonia. A própria Unifique, eu acho que tem algumas licenças lá do 5G. Mas acaba. Essas três grandes aí acabam controlando tudo, né? Porque a Oi, coitada, né? A Oi já perdeu o espaço dela. Agora na fibra não, por algum motivo, fibra, esses grandes players, eles têm as suas divisões lá de fibra, mas não foi um mercado que eles entraram com apetite pra, não, vamos entrar e tal. Eu não sei se eles preferiram focar no mobile, né, onde era mais parecido já com o que eles faziam. Não sei se eles acharam que não era um bom negócio, mas olhando os números da Unifique, a gente vai ver que parece ser muito bom, né, as margens da empresa, né, não devem nada aí para né, qualquer outra operação aí de telecom. Então, por algum motivo, esse mercado de fibra ele é extremamente pulverizado, são vários players regionais, vários provedores regionais, tem os grandes sim, e o mercado a gente não sabe o que vai acontecer. Será que ele vai consolidar? Vai consolidar na mão desses grandes? Vai consolidar na mão dos médios, por exemplo, como o Unifique, né? Ou vai ficar para sempre pulverizado local, regional? É interessante isso, tá? Aí o que acontece especificamente com o Unifique, e é parecido também com a Brisanet e a Desktop, eles são players médios, então eles estão aproveitando que é bem pulverizado e estão consolidando um pouco por conta própria. Então, a Unifique começou lá em Santa Catarina, é uma empresa de referência de qualidade, tá? Que é outra coisa curiosa. Geralmente essas empresas menores, né, vão pro combate com preço, tal, né? E a qualidade está nos maiores, mas aqui no caso eles se posicionam com um serviço de melhor qualidade, com ticket alto. Tá? Números muito bons, eles são bem estabelecidos, e eles começaram nos últimos anos a fazer aquisições e expandir. Né? Então é bem interessante, porque teoricamente esse é um case gerador de caixa. Tá? São empresas de telecom com margens altas, vão gerar caixa. Normalmente essas empresas distribuem muito para os acionistas. Mas por essa situação especial e específica desse mercado pulverizado, dessas oportunidades de consolidação, acabou que o período que a gente começou a acompanhar elas entregaram resultados de empresas de crescimento, né? Então a gente vai ver os números aqui do Unifique, não está devendo nada para nenhuma empresa de crescimento. A pandemia, bom, duplicou, triplicou receita, EBITDA veio atrás, né? Margens boas, lucro líquido forte, só não aparece mais crescimento de lucro por causa da depreciação, tá? Que vai aumentando também. O lucro líquido teria crescido mais, mas ó, a geração de caixa vem vindo aí tranquila. Não é uma empresa que tem nenhum problema na geração de caixa, como a gente tem visto aí, empresas estão na dificuldade de gerir os estoques e tal. Aqui, né, EBITDA praticamente inteiro aqui para geração de caixa. Essas aquisições que a gente está vendo, elas consumiram, que a gente está vendo, né? Nem falei para vocês ainda, mas a gente já vai ver. Elas, claro, consumiram caixa da empresa. Então, para a Unifique, por exemplo, que fez o IPO e tal, ela estava numa situação de caixa líquido bem grande, né? Acho que mais ou menos em algum momento aqui em 2021. Não tão grande, mas enfim. Então foi consumindo esse caixa extra que entrou da IPO. Hoje ela está numa situação, a gente já vai ver, mais ou menos zerada, se a gente considerar as obrigações que eles têm para pagar ainda das aquisições, né? Então, às vezes, você faz uma aquisição, paga um valor e vai pagando o resto parcelado. Então, contando essas obrigações a pagar, que tecnicamente não são dívida, mas é um dinheiro que a empresa vai desembolsar,
ela mais ou menos consumiu todo o caixa, até tá com uma dívidazinha. Mas assim, super tranquilo, né? Ela veio num ciclo pesado de investimentos, crescimento forte de receita, sem praticamente se endividar. Então isso aí é muito legal, tá? Muito interessante esses fundamentos. E, enfim, o resto eu comento no final. E olha o desempenho delas no mercado, né? Eu tenho comentado recentemente, tem umas empresas que são menos conhecidas, tem menos tempo de mercado. Dá pra ver que o mercado brasileiro ele penaliza muito, né? Ele é muito, não sei se conservador é a palavra, mas o mercado brasileiro ele se apega demais aos velhos nomes conhecidos. Tem um monte de empresa aí que não merecia metade da atenção que tem, enquanto tem empresas novas com resultados muito bons e esse é o tratamento que elas pegam. É verdade que não tá tudo às mil maravilhas nos resultados, tá? Quando eu comecei a fazer vídeo delas, né, da Unifique e das outras, foi ano passado, a gente vinha um crescimento muito forte orgânico também. Então, esse segmento de fibra, além da consolidação das aquisições, organicamente o desempenho estava muito bom. Então, tipo, parecia um negócio perfeito. Pô, cresce organicamente, gera caixa, tem margem boa, tem oportunidade de crescimento de aquisição, não é tão intensivo em CAPEX como poderia parecer, né? Sobra dinheiro mesmo com o CAPEX. Pô, parecia perfeito. Hoje, 2022, né, mais final do ano, especialmente, deu uma acalmada esse crescimento orgânico. Pelo contrário, né, tá tendo uma certa pressão, né, um pouco de churn, perdendo um pouco de clientes. Mas, assim, ainda assim é um case legal, tá? Ainda assim os números são bons. Então, dá uma olhada no release. O call de resultados do Unifique é hoje, né? Foi hoje para vocês que estão vendo o vídeo, né? Mas vai ser para mim que estou gravando às 2 da tarde. Aí fica muito em cima para eu assistir o call e gravar o vídeo com a apresentação e tal, né? Paciência. Esses calls aí ficam para depois. Estou gravando o vídeo antes, porque eu tenho que gravar, arrumar o vídeo, subir para o YouTube, botar título, capa, né? Não dá para fazer 3 da tarde para sair às 6, né? Fica muito em cima. Legal que é uma empresa local, né, de Santa Catarina, Timbó, a sede dela. Legal, conheço uma galera de lá, né? Ó, ela tem esse lance de qualidade, ó, eleita a melhor banda larga e tal, então ela tem um quê ali, né, de um ticket mais alto, uma imagem boa, assim, de qualidade. Enfim, a empresa está crescendo loucamente, né? O resumo dos números é esse, mas claro, vem muito das aquisições, tá? O resultado orgânico mais recente está um pouco mais difícil, a gente já vai ver que alguns indicadores eles estão piorando, tipo esse take-up rate, né, taxa de penetração, a gente já explica isso aí mais para frente. Porque o mercado não tá tão assim orgânico, né? Mas no inorgânico, na força bruta, tá crescendo, tá expandindo a rede e tudo mais. Então, não tem o ano fechado aqui, né? Sempre melhor ver o ano. Mas só para ver o momento do quarto trimestre, né? De crescimento de receita, de lucro bruto, né? Uma pressãozinha na margem, mas crescimento lucro bruto, de EBITDA ajustado também, de lucro líquido. Não tem o que falar, né? Os números estão bons. O pessoal comentando ontem que não tinha achado tão bom o resultado, eu não sei de onde o pessoal tirou. Eu gostei, achei que veio bem bom, tá? Para completar, a empresa está valendo 1,2 bi hoje, né, gerando 300 e poucos de EBITDA, né, geração sólida de caixa, entregando um crescimento ali, né, com o mínimo de CAPEX. Pô, tranquilaço, né? Enfim, recentemente ela fechou 2 aquisições. Eu não me lembro se ela ainda tem alguma coisa para fechar, tá? É um negócio para eu acompanhar no call de hoje. Talvez vocês já tenham visto, já tenha essa resposta. Mas no apagar das luzes aí de 22, eles fecharam mais 2 aquisições. Então, são resultados que ainda não estão entrando, né? Não entraram nos números, fechou nos últimos dias do ano. Mas que o valor, a princípio, já foi pago, né? E aí, somando aqui 20 milhões, 70 milhões, né, 100 milhões de aquisição não é irrelevante, não, tá? Claro, não são grandes aquisições, mas, enfim, tem uma parte que vai ser paga em equity e tal, mas, enfim, né, já tem pelo menos um pouquinho mais de resultado para entrar aí, né, no próximo trimestre, tá? Bom, essa tabela deles é excelente, porque você consegue acompanhar, ó, né, os últimos 3 anos de resultado, trimestre a trimestre. Só que para mostrar no vídeo, né, fica uma zona, é muita informação. Mas o que dá para a gente ver? Deixa eu aproveitar e explicar o que são essas métricas. Home passed, né, seriam assim o total de domicílios, né, de estabelecimentos que têm acesso, que tem a ligação lá para eles oferecerem serviço, né? Então seria o potencial máximo de clientes deles, porque, né, ela não pode vender a fibra num lugar que não está passada a fibra, que a fibra não chega lá, basicamente, né? Então esse seria o máximo, tá?
Gateways e portas seriam o máximo de conexões que eles têm possíveis. Ah, por que que é menor e tal? Porque eles não vão vender para 100% dos clientes, né? É impossível. Né? Seria uma métrica extremamente otimista. Falar, ó, a gente tem infraestrutura de rede para atender tantas pessoas, a gente vende para todos. É óbvio, não vai vender para todo mundo. Tá? Então, eles trabalham aí com essas portas, gateways, num número abaixo, porque eles sabem que eles não vão ter todos esses clientes. E o acessos, aí esse é o número de clientes propriamente dito, tá? Então, daqui que vem essas taxas. Taxa de penetração, né? O quanto que eles têm, né, de espaço ali para, né, para oferecer o serviço. E o take-up rate, no final das contas, é o quanto, né, eles têm de clientes dentre o total possível, né? Seria tipo um share, basicamente, tá? Pô, e é um número muito bom, tá? 30%. Eu acho alto. Não sei lá quantos provedores tem à disposição em cada local, mas deve ter aí pelo menos os grandes, mais um ou outro regional, tá? Eu acho que é bom essa faixa de 30. Então você vê que esse número ele vai melhorando e piorando. Por que que isso acontece? Tá? Esse número é mais importante que o de cima, tá? Que é a taxa de penetração, enfim. Você não vai chegar, né, nesse valor aqui de gateways e portas, pelo menos, né? Tá longe de chegar. Mas por que que isso aqui sobe e desce? Porque como a empresa tem feito muitas aquisições, geralmente ela compra empresas que têm esses indicadores piores que o dela, né? Porque não é tão boa. E aí parte desse trabalho de geração de valor vem de comprar né, alguém que não é tão bom quanto você e você transforma a operação dele em positiva. Tá? Então aqui a gente vê, em períodos que eles não estão fazendo muita aquisição, geralmente está subindo esse número, né? Porque a empresa está trabalhando para melhorar a base. Aí ela vai fazendo aquisições, derruba, né? Aí depois sobe um pouco, derruba. Agora que ela fechou novas aquisições, deu uma caída maior, tá? Então, né, aqui, ó, 22, né, caiu bastante até no final do ano. Então isso aqui é bem interessante de ver, tá? Se ela der uma estabilizada e não entrar muitas aquisições, o que que a gente espera? Que esse número aqui volte a crescer, né? Volte a chegar perto desses 30 aí, que seria, né, o steady state dela. Tá? Então é uma forma de você acompanhar se a empresa está fazendo um bom trabalho e acompanhar a saúde dela também, né? O churn, esse eu dou menos importância, por quê? Porque é um churn baixo. O que que é churn? É a taxa de não renovação, ou seja, né, o quanto os clientes não renovam ou, né, descontinuam o serviço. Ah, eu acho baixo, tá? Não acho expressivo, não. 1, 2, assim. É normal, você vai perdendo clientes, ainda mais ela que é um player posicionado com um ticket mais alto, né? Uma hora a galera não tem mais condição de pagar, ou vai trocar por outro serviço. Isso é normal, tá? Faz parte do business. Então eu lembro que quando chegou aqui o pessoal assustou, aumentou o churn, né? 2,4% é pouco ainda. Agora já tá voltando de novo, já baixou de 2, agora 1,8%. Né? Isso aqui não vejo nesses números uma grande preocupação. Se começar a subir muito, aí tudo bem. Mas o legal de ver aqui é o take-up rate. Esse é o mais legal de todos, tá? Bom, aqui embaixo indicadores financeiros padrões, né? Receita, B2C, B2B é uma segmentação dela oferecer para um cliente de varejo, né? Tipo a gente, por exemplo, e B2B para outros business, para né, para uma empresa, que é uma solução corporativa um pouquinho diferente. Você vê que ela está crescendo principalmente em B2C, né? Aqui era uma proporção, né, 3 para 1, né? Ah, vai, aumentou para 4 para 1. Não cresceu tanto assim. Enfim, então é receita, deduções, receita líquida, a gente vê receita líquida crescente, trimestre após trimestre. Tem impacto de aquisições, sim, mas né, o fato é que está crescendo. Lucro bruto, mesma coisa, crescente, crescente. Acho que todo trimestre cresceu na série histórica. A margem bruta, ela vai flutuar um pouco. Aí sim as aquisições pesam um pouco mais, como eu expliquei. Você compra uma empresa não é tão boa quanto você, até você integrar, fazer rodar nos teus números, né? Vai ter períodos que a margem cai, aí depois ela se recupera, aí ela cai, a gente está no momento de caída. Então dá para esperar uma recuperação para o futuro. Enfim, despesas operacionais, mesma coisa, porque essa ineficiência, ela tá nos operacionais também, né? Equipe comercial, equipe de cobrança, essas coisas. Depois que você adquire, dá uma enxugada, pega sinergia. Então aqui dá para comer um pouco mais de rentabilidade também, tá? Mas mesmo assim, ó, EBIT crescendo, bem legal. EBITDA crescendo também, mesmo com a depreciação evoluindo. Muito bom, quer dizer, mesmo, né? Porque a depreciação está evoluindo, então o EBIT é sequencialmente, ó, um ou outro trimestre que o EBIT não cresce sequencialmente, mas aqui tem muito impacto da depreciação, né? Teve não recorrente aí em algum lugar?
não são grandes, né? Teve aqui e tal. Mas tem um EBITDA recorrente aí para quem quiser, mesma coisa. Crescente, suave, aos poucos, com uma margem legal, né? Margem EBITDA maior que a margem bruta, né? Curiosidade aí. Quem sabe o porquê, né? Já perguntei isso nos vídeos, vocês já responderam, já quem é ouvinte aí do canal já sabe a resposta. E no final, o lucro líquido também um desempenho bom. Mas lembrando, lucro líquido não é tão relevante assim, tem um pouco de impacto de depreciação. Agora está começando a pesar um pouco o resultado financeiro, né? Mas dá para ver uma evolução de lucro líquido legal também. Desculpa, aqui é imposto, né? Aqui está o resultado financeiro. Então, os números dela estão bem redondinhos, tá? Bem redondinhos mesmo. Aqui é uma visão daquilo que a gente comentou, né? Uma queda nesses indicadores. Imagino que o pessoal no call vai explicar nessa linha, né? Falar, estamos fazendo aquisição, tal. A expectativa é melhorar nos próximos trimestres. E se melhorar, tá resolvido, né? Vou botar mais para cá, porque eu tô aqui no cantinho. Então, abertura de portas e tal. Ó, a empresa realizou 15 aquisições nos últimos 2 anos, naquele período que a gente viu. Né? Então, é bastante crescimento, claro. Empresas regionais e tal, mas vai crescendo. Então, as portas são incorporadas, né? Enfim, ela ao mesmo tempo vai abrindo portas orgânicas, né? Vai fazendo esse mix, tá? Aí, quando ela vai incorporando as redes adquiridas, ó, elas têm uma taxa de penetração mais baixa, né? Ou vai derrubando um pouco esse número da empresa, mas com o tempo ela vai otimizando isso, né? Algumas das adquiridas possuem sobreposição com a Unifique, e aí depois eles vão, né, arrumar isso aí. Perfeito, tá? Então, o churn de acesso, que é essa renovação, né, que a gente comentou. Então, isso, quando tem mais uma coisa, quando ela compra alguém, geralmente você tem um churn um pouquinho mais alto logo de cara, porque ela vai dando uma limpa na base de clientes, né? Tem cliente lá que não é interessante para a empresa ter, que tem inadimplência e tal, ela vai dando uma cortada, cobra os caras, faz os caras cancelar, né? Então, é normal ter esse churn aumentando um pouquinho, tá? Num momento de bastante aquisição, tranquilo. Ó, então, né? Perfil de clientes com nível de risco aceitável e tudo mais. Né? Enfim, desempenho financeiro. Deixa eu só ver se tá ok. Tá ok, né? Aqui dá pra gente ver o ano, né? O ano foi mais positivo que o quarto tri, inclusive. Né? Crescimento de receita, lucro bruto de EBITDA, de lucro líquido, né? Muito, muito bom. Os serviços dela é basicamente internet fibra, tá? Com alguma coisinha ali embutido, uma telefonia. Ninguém mais usa telefone, né? É tipo uma TV por IPTV, né? Por dados, uma coisinha assim. Tá? Mas 90% aí é internet, fibra, né? O mix aí B2C e B2B, dá para ver que aqui dá para ver bem, né, no acumulado do ano, como cresceu mais, né, o B2C, porque é a característica do que eles estão comprando, né? Expandindo para o interior também, e né, vai pegar mais cliente pessoa física mesmo. Então tá aí, belo crescimento de receita líquida, não tem muito o que falar. Vem muito de aquisição? Vem muito de aquisição. Tá tendo um mercado mais difícil orgânico? Tá tendo um mercado mais difícil orgânico, mas a empresa vai crescendo, né? Vida que segue. Os custos crescem também, né? Não tem como não crescer. Então aqui a gente vê que depreciação e amortização cresce muito por causa das aquisições, mas esse é um custo não caixa, legal. Mas vai aumentar, custo com pessoal, despesa com a rede e tal, né? Ou com as operadoras, o serviço originário e tudo mais. Então aqui dá para a gente esperar um ganho maior de sinergia com o tempo que as aquisições vai passando, vai otimizando a operação e tudo mais, tá? Então, enfim, né, o maior custo é a depreciação. Sem a depreciação não teria crescido tanto, né? Por isso que a gente vê evolução lá na margem EBITDA é melhor que da EBIT, mas assim, um resultado bom. As despesas gerais e administrativas, normalmente você não quer ver crescendo muito, né? Mas, de novo, mesma explicação, quando você está tendo crescimento inorgânico, não tem jeito. E geralmente quem você compra é menos eficiente que você. Então tem um aumento proporcional maior, né? E despesa comercial também faz parte desse momento de crescimento, né, para fazer esse trabalho na base de clientes. Então, ela está tendo sim um aumento das despesas, né, no consolidado aí, 50% de crescimento, tá? Mas faz parte do business, né? Se vocês forem ver aqui, vai ter, claro, né, reajuste de salário, mas principalmente o aumento de quadro de funcionário, depreciação crescendo, né, despesa comercial, né, o pessoal investindo mais, né? Que mais? A empresa não deu muita bola aí.
Mas isso, com o tempo, é esperado que eles consigam, né, dar uma diluída um pouquinho melhor, tá? Não que precise, porque o resultado continua bom, mas a ideia é essa, tá? Endividamento, chegamos naquele ponto, né, que vai dar a diferença aqui do release pro, né, pro que a gente tem no quadro, simplesmente porque eles consideram isso aqui, ó, participações societárias a pagar, né, o valor que ainda falta eles pagarem pelas aquisições, tá? Eu gosto dessa visão. Você vê que a empresa ela é totalmente transparente quanto às obrigações dela. Tecnicamente, isso aqui não é dívida, tá? Na teoria contábil, não. Mas eles colocam aqui numa forma de representar melhor, né, a situação da empresa. E aí ela teria um pouquinho de dívida, né? Cento e poucos milhões, bem tranquilo, tá? Considerando as ações em tesouraria, isso aqui quando eu olhei, eu achei meio esquisito. Eu falei, que gambiarra é essa aqui? Né, ó, para fins gerenciais, a companhia considera as ações em tesouraria como equivalente de caixa. Mas faz sentido vendo depois. Por quê? Porque parte desse passivo aqui, que ela está contando como dívida, obrigações a pagar, vai ser pago em equity, né, em ações da própria empresa. E são as ações que estão na tesouraria. Então, já que ela colocou isso aqui, aí ok colocar esse, né? Então dá uma dívida aí, né, ajustado do ajustado do ajustado 130, e, né, bem tranquilo, né, um terço do EBITDA dela, super sossegado, tá? Então isso aqui para mim é uma das principais vantagens dela em relação às outras empresas, a Desktop, a Brisanet. Cara, ela tá num momento muito legal e zero de dívida, então ela tem muito fôlego ainda para continuar crescendo organicamente, para fazer mais aquisição, para fazer o que o mercado oferecer de oportunidade. Enquanto que, se for ver lá a Brisanet Desktop, já não tá tanto, já tá mais aqui, aí o resultado financeiro começa a pesar. Então, só isso para mim já é uma baita diferença. Além do que ela se posiciona, né, num ticket alto, né, ela é mais redondinha em termos de margem. Então, eu vejo que o pessoal pergunta muito das outras. Pode ter certeza, eu vou lançar esse vídeo da Unifique vai perguntar, ai, Brisanet, e desktop? Mas assim, é só olhar os números, né? Eu vejo os números dela melhores que as outras. E aí, enfim, como são empresas muito parecidas, meio que não tem por que, sei lá, olhar as outras se você consegue ver qual empresa é melhor, né? Já tô antecipando aí as perguntas. Então tem mais aquisições para entrar e tudo mais. Perfil de endividamento, né? Super tranquilo. Pós deve ser dívida juro baixo pós e tal. Eles devem ter pego lá, né, no período de juros baixos, tá? Não tem nenhuma preocupação, principalmente contando a geração de caixa da empresa. O resultado financeiro nem é muito um fator. É claro que, né, enfim, vai depender aí, tem ó, uma como é que é? Teve uma atualização do passivo e tal. Tem parte daquele saldo a pagar que é corrigido pelo IGPM, por isso que acaba vindo, né, um negativinho aqui. Mas, né, não é um fator importante para a empresa, tá? Investimentos, aqui é importante. Tá? Se vocês forem ver, a empresa investiu bastante nos últimos anos. Né? Ainda assim, está bem coberta aqui pela geração de operacional, né? Mas contando as aquisições, ela consumiu o caixa da IPO, né? Hoje está ali no comecinho da dívida, né? E virando para dívida. Então, assim, né? Você tem que saber diferenciar o que é uma empresa que queima caixa, assim, que gasta muito caixa para crescer, das que conseguem ir crescendo administrando. É claro que eles gastaram um pouco mais do que eles geraram contando as aquisições, mas está muito bem na conta ali. Então, a Unifique gastou relativamente pouco, cresceu bem o resultado, não terminou endividada. É um ciclo de investimento muito saudável, tá? Tem empresa que gasta muito e demora para aparecer no resultado, enquanto isso o resultado financeiro vai queimando, né? É mais tumultuado. O ciclo de investimento dela é bem redondinho, ela cresceu pra caramba nos últimos anos, né? Se mantendo por enquanto sem dívida, claro, né? Gastou o dinheiro da IPO. Então eu acho muito redondo assim nesse ritmo de investimento deles, vai suportando ali pela geração de caixa na manha, sem, mas agora vai entrar em endividamento. Um pouquinho, tá? Não chega a comprometer os resultados. Enquanto isso a empresa cresceu e está bem posicionada, tá? Destaque aqui, ó, eles têm umas frequências lá de 5G que pode ser uma opcionalidade da empresa, tá? Então, assim, eles já comentaram em outros calls que eu não sei se mudou, mas que, né, eles estão esperando para ver se alguma das grandes teles quer fazer uma parceria com eles, ou se eles vão tocar, né? Tá ali meio que aguardando um pouquinho, tá? Mas basicamente ela faz aquisição, faz CapEx orgânico, né? E tem aí o 5G, que é um pouquinho diferente, né? Tudo bem administradinho, tá? E é isso, acabou?
É isso, acabou. É uma empresa simples de analisar, não tem muito o que inventar, o que, né, ver o release dela é tranquilo, né, só 12 páginas, né, não tem muito segredo, não tem muito o que inventar, né, os números são bons, a margem é boa, tá crescendo bastante, tá fazendo aquisição, né, sem loucuras com caixa, a hora que parar de fazer tanta aquisição deve sobrar bastante caixa, aí a gente vai ver o que é CAPEX, né, mais orgânico, um crescimento mais light, mas deve gerar caixa, tá? Que mais tem para falar dela? Tem ali umas vantagens, né, de posicionamento e tal. Tem um mercado para consolidar, que é legal. Pô, é muito bom, né? Tá negociando num valor bem interessante, seja qual for a métrica que você use aí. Tá? Um price earnings dá um pouco mais baixo, porque ela deprecia muito, mas um preço EBITDA, FCO aí tá bem legal, né? Um EV/EBITDA aí de pai para filho, né? Redondinha a empresa, acabou que o dividendo que ela pagou virou um yield alto, porque é aquilo que a gente tem falado recentemente. Fiz vários vídeos de empresas baratas, né? Nem é o lance da empresa pagar provento, mas quando ela tá muito barata, isso reflete muito no yield, né? Juntando o buyback yield, tá um yield monstro, né? Pô, difícil achar um impacto, né? Olha as margens da empresa, isso que tá um pouco pressionado pela aquisição, pelas aquisições, tá? Então, eu continuo gostando bastante do Unifique. Eu entendo que o mercado não está tão assim, né? Dívida virtualmente zero, tem um pouco de obrigações a pagar. Eu entendo que o mercado orgânico já não está tão forte, pujante, mas a empresa ainda assim está indo muito bem e, pô, com base em aquisição, mas faz parte do negócio. Então, continuo gostando bastante da Unifique, tá? Continuo achando uma das boas empresas novas que entraram na bolsa. Dou uma nota muito boa para ela, porque é aquilo que eu falei, teoricamente é uma empresa geradora de caixa, mas ela consegue entregar crescimento, velho. Né? Claro que não vai ser sempre assim, mas se fosse, seria perfeito. Né? Então, pra gente, ó, tem vários vídeos no canal, só dá uma olhada. Hoje eu não abri a aba do canal aqui pra gravação. Mas enfim. Vamos fazer o resuminho, resultados do ano de 2022. Tá? Falar primeiro das aquisições, né? A empresa consolidou várias aquisições de players regionais. Né? O resultado se mostrou na evolução de quase todas as métricas da DRE, né? Foi de todas, na verdade, né? Mas umas lá acabam flutuando, porque eu vou colocar aqui, né? Ainda há ganhos de eficiência e sinergia para serem capturados, né? Aí sim a gente vai ver uma evolução melhor naquele take-up rate, mesmo nas margens operacionais e tudo mais, né? Mesmo com o ciclo de investimentos, a empresa, né, praticamente não tem dívida e pode gerar bastante caixa quando, né, terminar de investir, mas não existe terminar, né? Diminuir os investimentos. Enquanto isso, ela fica lá vendo mais oportunidades de crescimento, de 5G, de consolidação, de crescimento orgânico. Eles podem chegar e falar assim, não, agora vamos crescer orgânico. Beleza, né? É bem rentável. Então, a Unifique foi uma das empresas mais redondas que entraram na bolsa nos últimos anos. Já explico isso aqui. Últimos anos, aliando um case conservador por natureza, né? Com um crescimento, vou chamar de oportunista, né? Que é dado a situação atual, oportunista do momento, né? Não sabemos, né, como a empresa vai se comportar no futuro, né? Se ela vai continuar crescendo, se ela vai uma das empresas. Se ela vai continuar crescendo, vai continuar crescendo para aquisição, se vai crescendo só orgânico, se ela vai ser vendida para uma grande tele, é uma oportunidade, desculpa, é uma possibilidade. Ou se ela vai estacionar, não sabemos, mas
né, o potencial de geração de valor com certeza está lá. Geração de valor no futuro é muito consistente, né? Ela pode só ficar distribuindo caixa, né, daqui em diante. Ela pode usar a parte do CAPEX, do caixa para CAPEX e ser aquele crescimento moderado. Ela pode continuar usando toda a grana para crescer acelerado, né? A gente ainda não sabe o que nos espera, mas qualquer que seja a situação, né, a chance de gerar valor é muito grande. É óbvio que, né, geralmente você espera que a empresa continue crescendo, né, ainda mais com as taxas de retorno que ela tem. Mas se não tiver mais espaço para crescer, o plano B, que é continuar do jeito que está, tá muito bom. Né? É uma rentabilidade boa, 300 milhões de EBITDA, a empresa vale 1,1 bi, quase não tem dívida. Tá excelente. Então, isso é legal, o que o pessoal chama de custo de carrego. É legal uma empresa dessa, porque o risco corporativo, o risco de investimento, no caso, é muito baixo, porque se ela entregar o que ela está entregando de crescimento, ótimo. Ah, o crescimento acabou, continua muito bom. Para ficar ruim aqui, tem que piorar muito o negócio, tem que cair isso aqui, ainda tem margem para aguentar durante um tempo. Então, assim, tem que dar muita coisa errada para ser um investimento ruim. Se só continuar do jeito que tá ótimo. Se ela entregar o crescimento, melhor ainda. Então, isso é um investimento de risco baixo. O pessoal tende a ver, empresa pequena e tal, não sei o quê, é muito arriscado. Não, é o contrário, pessoal. O investimento desse aqui é muito difícil de dar errado. Mas e a cotação? Pois é, esse é o problema, é o ponto que eu sempre falo, velho. O pessoal avalia performance de empresa olhando a cotação, cara. E aí parece que é um negócio ruim, cara. Enquanto ela tá entregando números excelentes. Então, de novo, né? Falo sempre, o pessoal teme a não aprender. Tá? Não use a cotação como referencial para se a empresa está indo bem ou não, tá? Tem que usar os números, Isso aqui no longo prazo ele acaba, né, prevalecendo, né? Então o pessoal vai aprender uma lição, né, importante. Quem olha aqui e acha que não tá tão bom e tudo mais, tá? É isso, acho que não tem muito mais pra falar da Unifique, né? Acho a empresa muito redondinha. Tá? Tem um plano A, plano B, um plano C, todos, né, com um resultado muito bom, né, acontecer. Para dar errado, tem muita coisa acontecer para dar errado. Então, é isso que a gente tem que fazer como investidor, aprender a identificar, né, esses cases que, pô, se der certo, vai dar muito certo, se der errado, um pouquinho ainda dá certo. Né? É assim que você coloca as chances ao seu favor, né? E não indo atrás de empresa X, Y, Z, conhecida, não conhecida, IPO recente ou não. Não é esse o ponto. Né? O que vai determinar são as propriedades intrínsecas da empresa, não esses critérios genéricos, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!